A chuva não faz barulho quando você está prestes a morrer. Lucas descobriu isso às 23h47 de uma quinta-feira, com 0,19 de álcool no sangue e a certeza absoluta de que conseguia andar em linha reta. O asfalto estava molhado. As luzes da rua chegavam distorcidas, como se o mundo tivesse decidido, naquela noite específica, parar de fingir que as coisas tinham bordas definidas. Ele deu um passo para fora da calçada. Depois outro. A rua estava vazia. Ele tinha certeza disso. Tinha olhado. Tinha checado. Mas o problema com a certeza bêbada é que ela não duvida de si mesma. E é exatamente aí que mora o perigo. Os faróis apareceram do nada. 2 círculos brancos crescendo na escuridão como olhos de alguma coisa que não devia existir. Lucas não teve tempo de gritar, não teve tempo de recuar. Apenas ficou parado, os pés colados no asfalto molhado, o coração disparado, e assistiu ao carro desviar com uma brutalidade mecânica que fez os pneus uivarem contra a chuva. O veículo virou. 1, 2 vezes. Bateu no poste com um som que não era barulho. Era uma pontuação. Um ponto final colocado no meio de uma frase que ainda não tinha terminado. E então, silêncio. Lucas não foi preso, não foi interrogado, não tinha testemunhas. Ou pelo menos foi o que ele acreditou por meses. Correu. Não porque era covarde, mas porque o pânico não pede permissão antes de tomar conta das pernas. Chegou em casa encharcado, trêmulo, com o coração tentando sair pelo pescoço. Deitou na cama, ficou olhando para o teto e esperou que aquela noite fosse embora. Ela foi, mas não foi sozinha. 3 meses depois, Lucas estava sentado numa cadeira de couro marrom em frente a um homem de uns 40 e poucos anos, cabelo castanho levemente grisalho nas têmporas, óculos finos, expressão neutra. A sala cheirava a madeira e a algo limpo demais, aquele tipo de cheiro clínico que não tenta ser agradável, apenas tenta não ser nada. Uma planta no canto, uma janela com persiana fechada, uma iluminação que parecia calculada para não projetar sombras. "Você não lembra de tudo", disse o terapeuta. A voz era baixa, calibrada, como alguém que passou anos aprendendo a falar sem dar nada de graça. "Mas seu corpo lembra." Lucas olhou para as próprias mãos. "Eu só sinto..." Ele parou. Recomeçou, como se algo estivesse errado comigo. O Dr. Henrique anotou alguma coisa no bloco. Não mostrou o que era. Nunca mostrava. "Culpa não precisa de memória", ele disse. "Ela encontra um jeito de aparecer." Era a 3ª sessão. Lucas tinha chegado até aquele consultório por indicação anônima. Um papel dobrado embaixo da porta do apartamento 2 meses antes, com o nome do terapeuta e um número de telefone. Na época, tinha achado estranho, tinha ligado assim mesmo. O desespero tem uma maneira elegante de suprimir o bom senso. A primeira sessão tinha sido leve. Conversa sobre ansiedade, sobre o acidente de carro que ele tinha visto. Ele tinha chamado de visto, não de causado, porque nessa versão da história ele era apenas uma testemunha perturbada. O terapeuta tinha escutado sem interromper. Tinha feito perguntas gentis, tinha dito que era normal se sentir abalado depois de um trauma visual. A segunda sessão foi diferente. "Você estava bebendo naquela noite?" O doutor Henrique tinha perguntado isso com a mesma naturalidade com que perguntaria sobre o clima. Lucas tinha engolido em seco. "Por que isso importa?" "Porque importa para você. Isso está escrito no seu corpo inteiro." E agora era a 3ª sessão, e alguma coisa tinha mudado no ar da sala. Lucas não conseguia nomear o quê, apenas sentia. A mesma sensação de estar no meio de uma rua molhada com faróis crescendo na escuridão. A mente humana tem um mecanismo que os psicólogos chamam de dissociação. É quando a experiência é grande demais para ser processada em tempo real. Então, o cérebro faz o que qualquer computador sobrecarregado faz.
Fecha janelas. Arquiva em pastas que não têm rótulo. Esconde coisas de si mesmo com uma competência assustadora. Lucas tinha fechado muitas janelas naquela noite. Elas começaram a abrir nas sessões seguintes. Não de uma vez, não de forma ordenada. Chegavam como estilhaços. Uma imagem aqui, um som ali, a sensação física de algo que ele não conseguia ancorar em nenhuma narrativa coerente. Vidro quebrando. Não o vidro do carro. Um vidro diferente, mais nítido, mais próximo. Luzes. Não os faróis, mas a luz de dentro do veículo, aquela luz amarelada que acende automaticamente quando uma porta está aberta. Alguém gritando. Uma voz que ele não reconhecia, mas que soava como se o reconhecesse. Ele fechava os olhos nas sessões quando isso acontecia e o Dr. Henrique ficava em silêncio, apenas observava, com aquela expressão que não era empática nem fria, era outra coisa. Paciente, talvez, mas paciente da forma como um predador é paciente, como algo que espera porque sabe que o tempo está do seu lado. Você lembra do cheiro de álcool? O terapeuta perguntou isso na 5ª sessão, sem preâmbulo, no meio de uma pausa. Sim. Lucas não quis responder, mas a palavra saiu. Lembra da chuva? Chovia muito. Lembra do momento exato? Uma pausa, calculada, em que tudo saiu do controle. Lucas começou a suar frio. A sala, que sempre fora quase fria, de repente parecia não ter oxigênio suficiente. Eu não quero lembrar disso. O Dr. Henrique não recuou, não ofereceu conforto, apenas disse, com aquela voz baixa e precisa, mas aconteceu. Marina notou primeiro. Irmã mais nova por 2 anos, mas mais velha em tudo que importava. Em atenção, em cautela, naquela capacidade específica de ler uma sala que Lucas nunca tinha desenvolvido. Ela tinha passado a vida traduzindo o irmão para o mundo, e o mundo para o irmão. Sabia quando ele estava mentindo, sabia quando ele estava com medo, e sabia, com uma precisão que a deixava acordada às 3 da manhã, que alguma coisa estava acontecendo com ele que ia além de ansiedade. Esse terapeuta está mexendo com você de um jeito estranho, ela disse numa tarde de sábado, com o café esfriando entre os dois na mesa da cozinha. Lucas olhou pela janela. Ele me ajuda. Você está piorando. Às vezes piora antes de melhorar. Lucas, ela esperou até ele olhar para ela. Você dormiu quantas horas essa semana? Ele não respondeu. Você está comendo? Silêncio. Você está tomando banho? Marina. Responde. Uma pausa longa. Ele sabe coisas que eu nunca contei. Lucas disse isso em voz baixa, como se estivesse confessando algo que nem entendia direito. Coisas que eu não sei como ele sabe. Marina ficou completamente imóvel. Que tipo de coisas? Mas Lucas não respondeu. Olhou de volta pela janela e havia na expressão dele algo que ela não tinha visto antes. Não culpa, não medo, mas algo mais primitivo. Algo que parecia reconhecimento. Marina passou os 3 dias seguintes fazendo o que Lucas não tinha feito antes de sentar naquela cadeira de couro. Pesquisou. O nome Dr. Henrique Carvalho existia. Havia um perfil em 2 diretórios de saúde mental criados há cerca de 8 meses. CRP listado. Especialidade, trauma e memória dissociativa. O endereço batia com o que Lucas tinha dito. Uma sala num edifício comercial no centro, 3º andar. Marina foi até lá numa quarta-feira à tarde, com a desculpa de que estava procurando terapeuta para si mesma. A recepcionista era uma moça jovem, eficiente, sorridente, agenda lotada, próxima vaga em 3 semanas. Marina perguntou sobre o Dr. Henrique. Há quanto tempo ele trabalhava naquele espaço? Uns 8 meses, disse a moça. Antes trabalhava em outro estado. Qual estado? Não sei te dizer. Marina anotou o CRP e foi conferir no conselho. O número existia. O nome existia,
Mas quando clicou na data de registro atualizado, algo não fechou. O CRP tinha sido emitido originalmente há 12 anos, para um Henrique de outro sobrenome. Havia uma atualização cadastral recente, 6 meses atrás. Marina não era advogada nem investigadora, mas era professora de português. E uma coisa que professores de português desenvolvem ao longo dos anos é senso para o que não está escrito. O que não estava escrito ali era a razão para uma atualização cadastral tão recente num profissional que deveria ter 12 anos de carreira. Ela passou a noite no Google. Acidente, chuva, capotamento, aquela região da cidade, aquele período do ano. Encontrou a notícia no terceiro jornal que tentou, enterrada numa seção de notas policiais que ninguém lê. 3 parágrafos, sem foto. Noite chuvosa, carro capotado, uma vítima fatal. O motorista sobreviveu com ferimentos moderados. A causa do acidente, desvio brusco para evitar pedestre na via. Marina leu a frase 3 vezes, desvio brusco para evitar pedestre na via. O quarto estava em silêncio. A única luz era a da tela do computador, e ela iluminava os olhos de Marina com aquela clareza branca e sem sombra que faz as pessoas parecerem um pouco assustadas, mesmo quando estão apenas pensando. Lucas, ela sussurrou para ninguém. O que você fez? Ela fechou o computador, pegou as chaves, saiu correndo. A 8ª sessão começou diferente de todas as outras. Lucas chegou ao consultório com a sensação que algumas pessoas descrevem antes de grandes terremotos. Não o tremor em si, mas aquela quietude estranha que vem antes. Uma pressão no ar, uma ausência de pássaros. O Dr. Henrique estava sentado na posição de sempre, mas havia algo diferente nele também, algo que Lucas não conseguia identificar com precisão, apenas sentia como sente um animal que reconhece o odor de algo antes de ver a forma. Hoje, disse o terapeuta, você vai lembrar. Não era uma pergunta, não era uma sugestão terapêutica, era uma afirmação com a textura de uma promessa. Ou de uma ameaça, dependendo de qual lado da frase você estava. Lucas sentou. Suas mãos estavam frias. O terapeuta começou a falar com uma lentidão deliberada, construindo a cena palavra por palavra, como quem monta um andaime ao redor de algo que não pode se sustentar sozinho. A noite, a chuva, o álcool, a rua vazia que não estava tão vazia. E Lucas ouvia, e as janelas fechadas começaram a abrir. Não uma de cada vez, mas todas ao mesmo tempo, com aquele estrépito interno que não faz barulho nenhum para o mundo de fora, mas soa, por dentro, como o fim de alguma coisa. O flash chegou inteiro. Lucas bêbado cambaleando um passo na rua. Os faróis, o carro desviando. E dentro do carro, por uma fração de segundo iluminada pelo reflexo da rua molhada, ele viu 2 rostos. Um homem dirigindo. Uma mulher no banco do carona com o cinto mal colocado, virado para ele, e a expressão dela não era de susto. Era de algo mais lento, mais completo, o tipo de expressão que uma pessoa faz quando ainda não entendeu que vai morrer. O carro virou. O carro bateu. E Lucas ficou parado no meio da rua durante 6 segundos. Ele contou, agora contava, a memória era precisa e impiedosa, antes de correr. Ele entrou em choque no consultório. Literalmente. Os ombros caíram para frente, a respiração parou por 1 segundo e recomeçou em soluços curtos. A visão borrou nas bordas. Fui eu, ele disse. Não era confissão, era constatação. A diferença é sutil, mas existe. A confissão ainda carrega a esperança de absolvição. A constatação não carrega nada, apenas o peso. Fui eu. O silêncio que se seguiu era diferente de todos os silêncios daquela sala. O Dr. Henrique se levantou. E quando se levantou, alguma coisa mudou. Era difícil dizer o quê. Não era a postura, não era o rosto. Era algo mais embaixo, como se uma camada fosse removida.
Como se o homem que tinha estado sentado naquela cadeira por 8 sessões tivesse sido uma roupa cuidadosamente escolhida. E agora a roupa estava sendo dobrada e guardada, e o que havia embaixo dela era outra coisa completamente. A voz, quando veio, era a mesma voz, mas não era mais calibrada. Era fria de um jeito diferente. Não o frio clínico e profissional. O frio de algo que não está mais fingindo ter temperatura. Sim, disse Daniel, foi você. Há um tipo de revelação que não chega como surpresa. Chega como confirmação de algo que você já sabia, mas não tinha linguagem para nomear. Aquela sensação de reconhecimento que vem com um arrepio, porque a parte lógica da mente ainda está correndo para alcançar o que a parte instintiva já entendeu há um bom tempo. Lucas olhou para o homem na sua frente e viu de uma vez todas as coisas que não tinham fechado. O papel dobrado embaixo da porta, a indicação sem origem, as perguntas cirúrgicas demais, as pausas calculadas, o consultório que parecia uma sala montada, não habitada. O terapeuta que sabia coisas que ele nunca tinha contado porque ele não precisava contar. Porque a outra testemunha daquela noite estava sentada do outro lado da mesa havia 2 meses. Daniel, o homem que tinha desviado para não matar Lucas e, ao desviar, tinha matado outra pessoa. Minha esposa estava comigo, disse Daniel. 3 palavras, uma frase. O peso de um mundo inteiro. Lucas abriu a boca. Fechou. Seus olhos estavam cheios. Não de lágrimas ainda, mas daquilo que vem antes das lágrimas. Aquele momento em que o corpo decide se vai ou não vai se permitir desmoronar. Daniel colocou a mão dentro do paletó. Tirou uma arma. Apontou para Lucas com uma steadiness que era em si mesma a coisa mais aterrorizante. Não a raiva, não o desespero, mas a calma. A calma de alguém que planejou aquele momento por meses, que esperou, que construiu um consultório falso e um nome falso e 8 sessões de terapia não para curar, mas para garantir que a memória voltasse completa antes do fim. Porque ele precisava que Lucas lembrasse. Precisava que Lucas soubesse exatamente o que tinha feito antes de... Eu esperei você lembrar, disse Daniel, antes de acabar com isso. E aqui é onde a história poderia terminar de várias maneiras. Lucas poderia ter pedido perdão sem acreditar no que estava dizendo. Aquele tipo de desculpa reflexiva que o corpo produz quando ameaçado, vazia e biologicamente compreensível. Poderia ter tentado fugir. Poderia ter ficado em silêncio. Mas o que Lucas fez foi olhar para Daniel. Olhar de verdade, não para a arma, não para a saída. E deixar tudo acontecer. Deixou a memória ser completa. O rosto da mulher no banco do carona, a expressão dela, os 6 segundos parado no asfalto enquanto o carro ainda estava rolando, a decisão de correr. Eu lembro, disse ele. A voz estava partida em lugares que não tinham nome. E eu sinto isso todos os dias. Uma pausa. Ele respirou. Me perdoa, por favor. Daniel tremeu. Não foi um tremor pequeno. Foi o tipo de tremor que vem de muito longe, de noites sem dormir, de um lugar vazio no outro lado da cama, de aprender a existir como metade de uma equação cuja outra parte não existe mais. O tremor de um homem que passou meses alimentando a raiva, porque a raiva era o único combustível que ainda funcionava. E agora alguma coisa estava falhando no motor. A arma continuava apontada. Daniel continuava em pé. Mas havia algo nos olhos dele. Não perdão, não ainda, talvez nunca. Mas algo que reconhecia Lucas como humano, de uma forma que a raiva não permite. A raiva transforma o outro numa abstração, numa causa, numa força sem rosto. E o que Lucas tinha feito, ao pedir perdão daquele jeito, não como estratégia de sobrevivência, mas com aquela voz despedaçada e genuína, era devolver o rosto. A porta explodiu. Marina entrou com 2 policiais atrás dela. Ela tinha ligado no caminho, nervosa, falando rápido demais, mas o suficiente para que alguém viesse.
Tinha chegado ao edifício no mesmo momento em que os policiais chegavam e tinha entrado junto porque ninguém estava prestando atenção suficiente para impedi-la e porque Lucas era mais forte do que qualquer protesto de segurança. O que ela viu quando a porta cedeu ficaria com ela por muito tempo. O irmão sentado, com aquela expressão de alguém que acabou de descer ao fundo de si mesmo e encontrou o que não queria encontrar. Um homem de pé com uma arma. E entre os dois, um silêncio que não parecia suspendido, parecia resolvido, de uma forma que ela não entendia completamente. Daniel hesitou, não porque fosse covarde, porque aquele momento específico, o grito de Marina, a presença dos policiais, Lucas ali com aquela expressão, tinha retirado algo da equação que ele tinha construído. Aquele plano tinha sido arquitetado para ser um momento privado. 2 homens, uma conta aberta, mas contas abertas raramente ficam privadas para sempre. A arma desceu. Não foi uma decisão heróica. Não foi arrependimento súbito. Foi a exaustão. Aquela forma específica de cansaço que não tem a ver com o corpo, mas com a versão de si mesmo que você vem carregando e que pesa mais a cada dia. Daniel havia carregado aquilo por meses e o peso, de repente, era mais do que uma arma podia resolver. Ele foi contido e, enquanto era contido, olhou para Lucas uma última vez. Você vai viver com isso, disse Daniel. Não era ameaça. Era a única coisa que ainda tinha para oferecer. Não punição pelo sistema, não morte, mas continuidade. O peso permanente. A consciência que não tem interruptor. Todos os dias. Existem finais que resolvem, e existem finais que apenas continuam. Dias depois, Lucas estava sentado à mesa da cozinha. A mesma mesa, o mesmo café, mas algo diferente no ar. Como depois de uma tempestade longa que mudou a disposição das coisas sem mover nada de lugar. Marina estava ao lado dele, sem trilha sonora, sem o tipo de silêncio que pede preenchimento. Agora eu lembro, disse Lucas, voz baixa, cuidadosa com as palavras da forma que as pessoas ficam quando palavras custaram algo real. De tudo. Marina não disse que estava tudo bem. Não disse que o tempo cura. Não disse nada, na verdade. Apenas ficou ali, que é o ato de amor mais difícil e mais verdadeiro que existe. Ficar, sem consertar, sem explicar. Apenas estar presente enquanto outra pessoa carrega o que precisa carregar. Lucas respirou fundo, e quando saiu de casa mais tarde, havia uma rua para atravessar. Ele parou na calçada. Olhou para os 2 lados, não com o reflexo mecânico de quem aprendeu a regra de trânsito, mas com a atenção de alguém que entende, agora de forma visceral e irrevogável, que o espaço entre uma calçada e a outra não é neutro, que cada passo num asfalto molhado é uma escolha que se ramifica para lugares que você não consegue ver. Atravessou. Chegou do outro lado. E a rua ficou para trás. Não esquecida, nunca mais esquecida, mas atravessada, que é a única coisa que resta fazer com o peso de certos erros, carregá-los com os olhos abertos e continuar atravessando. Alguns erros acontecem em segundos, mas o peso deles pode durar uma vida inteira.